Quando ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9, mas vós sois gerações eleita, preste atenção, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, guarda isso aí, povo adquirido, carianda de facecôbias, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, isso aqui é para você se examinar. O Espírito Santo nos pergunta, como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso casamento? Como é que está a tua comunhão com a tua esposa, com teu marido? Ei, papai, mamãe, como nasce fiaçúbia, como está a comunhão vossa com os vossos filhos? Filhos, que vós tem feitos para honrar, nascer a facecôbia os vossos pais. O que Deus construiu lá no princípio ainda está de pé. Ele fez a primeira igreja, que é a tua casa. E você vem para cá para fazer o corpo, e o corpo precisa estar diante do cabeça para que ele venha e governe e se faça santo diante dos olhos do Pai. Aqui está bem claro, um povo adquirido, eleito, o que Deus viu em mim, o que ando, o que faço, o que o papai querido viu em mim e em você, para que pudesse nos eleger, adquirir-nos e trazer-nos para um lugar aonde Ele quer ver a santificação. A minha casa precisa de mudança. O meu casamento precisa estar diante dos olhos do Pai, para qual aquilo Ele o fez. Ele realizou o primeiro casamento, Pai realizando o primeiro casamento do filho com uma mulher. E a gente precisa de algumas coisas, e que dentro desse contexto, Deus me fez vir Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e versos 8. Quando Deus, Ele elege, quando Deus, Ele quer, não, quando Ele adquire, Ele quer aperfeiçoar, Ele quer moldar para aquilo que Ele nos fez ser, imagem e semelhança dEle, nos tornando seus filhos, a semelhança e imagem dele, seus filhos, como foi o seu filho amado, e como ainda é tão perfeito que ao lado dele está. Trouxe ele à terra, para nos ensinar a devida forma, como andarmos, como falarmos, como sermos, um para com os outros. Em Apocalipse, Deus me traz algo dentro do meu contexto histórico de vida, do que foi e do que Deus me trouxe para ser, junto com esta mulher, que eu digo não sou merecedores na maioria das vezes. Miserável pecador, homem que precisa estar aos pés do Senhor todos os dias para que o pecado não venha florescer. Cada um de nós precisamos entender e mergulhar naquilo que Deus nos chama. Santificação, santificação, santificação. A palavra diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Povo escolhido, povo eleito, assim somos nós, mas para que Deus olhe para nós e se agrade desta eleição entre tantos e nos trouxe para nos santificar, Ele possa olhar e ver, ainda que em pouca força. Eu li esses dias do nosso amado Martin Luther King, algo que ele dizia assim: se você quer algo e alcançar de Deus, voe. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não conseguir andar, se arraste, mas vá para o objetivo e o alvo daquilo pelo qual Deus te chamou. E não é fácil, querida. E quando Deus me trouxe o conhecimento dessa palavra em Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, ele fala de portas, e portas quando se abre, é te dando e me dando oportunidade. Ele abriu as portas do céu e fechou a porta do inferno. E botou uma chave na minha mão, me dando um direito de escolha. E quem é esta porta? O próprio Jesus. Ele se fez esta porta. Ele se abriu para que eu pudesse, como você, cada um de nós, ser filhos. Em Apocalipse também 3, versos 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele é tão educado que ele bate. E ele diz: se tu abrir, ao escutar o bater dela, eu vou entrar e vou sentar à mesa, ó, e ceiar contigo, ter comunhão contigo. Querido, o Senhor nos leva a entender a importância do que é um homem e uma mulher quando decide se casar, faz uma escolha. No início de uma paquera que gera um namoro. Por isso, os jovens que estão aqui, que pretendem casar, dentro da experiência que eu e a minha branca estamos vivendo, e do que nós vivemos, nunca queira conduzir a sua vida a um casamento sem antes você sentar com a pessoa a qual você olhou e pensou em casar. Conheça primeiro para não conhecer dentro. Porque depois que casar não dá para romper. Porque a aliança diante de Deus, ela é irrevogável. Não tem como partir. O homem quer partir, mas Deus não aprova. Ele respeita, como eu respeito, aquilo que você decide, porque Ele não te impõe a nada. Ele te ensina. Ele nos ensina. Então conheça, converse, pergunte, porque do que estamos vendo de história de casamento é que as pessoas não perguntam. Eu não perguntei a minha branquinha mineira e um filho de paraibano. Olha que mistura. Uma cultura de quem gosta de comer cordão de corda. Uma cultura de alguém que gosta de comer tutua mineira. Como é que mistura um trem desse, gente? Se os paraíba gostam de andar de jegue e os mineiros de trem, como é que mistura um negócio desse, gente? Mas eu não sentei com ela para conversar sobre isso, eu sentei com ela para namorar. E perguntar se ela queria ir para os Estados Unidos e se eu queria ir para a China ou para o Japão. Aí como é que faz? Ajeitar isso. Você pode gerar conflitos tremendos dentro de uma pessoa. Porque nós desejamos muito aquilo que nos agrada, esquecendo de agradar o outro. A gente casa para ser feliz. Será que você já parou para pensar que a tua felicidade se baseia
na felicidade de quem você diz que ama? Já parou para pensar sobre isso? Que a minha felicidade, ela se baseia na felicidade de quem eu digo que eu amo? É isso que nós precisamos entender dentro de uma vida conjugal. E portas são essas. Quando Deus fala de portas abertas por Ele e que ninguém pode fechar, Ele fala de mandamentos que Ele nos deixou, que podemos comparar às portas que nunca devemos fechar, que é a porta do reconhecimento, do arrependimento, da reconciliação e de um perdão. Porque essas coisas se incluem dentro de uma vida conjugal, porque nós somos falhos e imperfeitos, estamos caminhando para o conteúdo daquilo que agrada a Deus, que é sermos como Ele é. Porque Jesus disse: sedes como eu sou, santo. Está disposto a dar o lombo para bater? A cabeça para levar uma coroa de espinho? Botar uma cruz nas costas? Isso foi Jesus. Ei, não, querido, se Ele disse sedes como eu sou, é porque há possibilidade de ser. E não tem como você, eu não aguentaria o que Jesus aguentou. Não aguentaria mesmo, não. Eu lembro que no meu caminho, quando eu decidi mergulhar nisso, gente, tudo isso está levando ao conteúdo. Fique bem atento do que Deus quer falar sobre a questão dessas portas. Quando eu estava decidido a viver, a mergulhar Jesus, eu lembro que num tempo de oração, esses meus olhos só me levavam para buscar o que satisfazia essa carne. E eu falei, esses olhos precisam mudar. E eu comecei a orar, e o Senhor me batizou no Espírito Santo. E a minha oração é: Senhor, me dá os olhos como de Jesus, me dá os olhos como de Jesus. E o Espírito Santo falou assim: não posso te dar os olhos do meu amado, porque tu não suportarias ver o que ele vê. Então, até onde você pode alcançar a semelhança de Cristo, o Espírito Santo te dará. Então se envolva, porque você precisa manter essas portas de reconhecer que você não é a única bolacha do pacote. Você não é a perfeição. Você não é Salomão. O homem mais sábio que houve, antes dele não houve, nem depois haverá, diz o Senhor nas Escrituras. Então entenda uma coisa, você e eu precisamos ser todos os dias aperfeiçoados. O sucesso de nossa família vai depender de como estamos cuidando das portas abertas por Deus, porque é Ele que abre. Ele diz bem claro, Ele abre e Ele fecha, porque não há força em mim o suficiente nem em você. Nunca feche a porta do reconhecimento. Então a gente começa aqui. Reconhecer nossos pecados e olhar as circunstâncias em volta e ter coragem de enfrentar nossos medos, dúvidas e erros, e ir em frente buscando se acertar com o Senhor em primeiro lugar e com a pessoa que ferimos. Eu fui extremamente louco, perdido em relação ao que era uma vida homem e mulher casado, em relação àquela mulher que está ali. Eu fui perverso. Nunca bati, nunca agredi, nunca levantei a minha mão, nem a voz. E com toda essa força que você ouve sair daqui, nem assim em casa, nunca gritei com a minha branquinha, nunca. E por sorte, nunca levei um prato na cabeça. Para a glória de Deus. Mas quantos aqui já tiveram uma experiência assim, igual ou pior? Porque queremos resolver as coisas segundo o nosso entendimento e que se faça a minha vontade. Às vezes nós precisamos reconhecer, querido, que
A minha razão não está acima da razão dela. A sua razão não é a razão de Deus. A sua razão, ela não pode prevalecer diante de algumas circunstâncias. É preciso haver o que está faltando em muita casa, o diálogo. E essa porta da reconciliação, ela parte de um diálogo. E quando não há, dificilmente ela vai acontecer. Dificilmente essa porta da reconciliação vai acontecer. Para que isso aconteça, é preciso existir o que a Bíblia nos mostra em 2 Samuel capítulo 12, versos 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Por que ele disse? Porque Natã chegou e contou para ele, entre parábolas, o que ele fez com o reino dele e com uma família, adquirindo uma mulher e ainda articulando um plano de assassinato. Um homem segundo o coração de Deus. Como pode isso, gente? Se você for ler e entender, Davi só tinha um Deus a qual ele adorava. E é o mesmo Deus de hoje, e o será o amanhã. A quem eu e você temos adorado? A quem eu e você temos nos dobrados dentro de nossa casa? A quem eu e você estamos buscando para ter um coração de adorador? Para que eu e você possamos ser aquilo que o Pai espera de cada um de nós, para que esta vida conjugal que nós temos agrade a Ele. Aí Natã diz assim: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Gênesis capítulo 50, versos 15 e versos 18, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Quando eles assim, porventura nos odiará José e nos retribuirá o mal que lhe fizemos, eles estavam reconhecendo o que fizeram com o irmão. Nós precisamos, às vezes, dentro da nossa casa, olhar para quem está ali todos os dias, na cama, fora da cama, na sala ou no quarto. Agora existe isso em mais intensidade entre eu e ela, porque estamos aposentados. E existiu durante um bom período, fora do tempo que eu fiquei dela divorciado. Sabe como, querido? Trabalhando. Nós tínhamos um salão, era todo dia, e eu trabalhava cortando o cabelo e ela cuidando da parte administrativa. Era assim, querido, e ali, aquele contexto de tudo o que acontecia, ela percebia, como eu percebia também, ao ponto das nossas funcionárias chegarem e falar para ela assim: dona Déia, a senhora não viu o jeito que aquela mulher beijou o seu Edmilson? Aí ela olhava, ria-se assim: vi. Porque o diabo não perde tempo. Ele sempre tem alguém para investir na tua vida. Como tem sido as suas atitudes fora da tua casa, fora dos olhos da tua esposa e do teu esposo? Um sorriso pode gerar traição. Um receber de um beijinho na mão pode virar uma traição. A forma de você olhar, você pode estar abrindo uma porta para o pecado. Porque todas as oportunidades que ele encontrar, ele vai agir, porque ele é astuto e sagaz. Se ele quis tomar o lugar de Deus, não o trono de Deus que ele podia, mas ele queria governar como se achando que pudesse. Então não brinque, querido,
porque você tem algo que diante de Deus é de muita valia, que é o seu casamento. Lucas capítulo 15, versos 17, diz assim: e caindo em si, só esse primeiro ponto aqui, e caindo em si, ele lá atrás, o filho pródigo, ele decidiu ir embora, levando o que ainda não era dele. E lá no sofrimento ele caiu em si, e olha o que ele diz, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Reconhecimento, caindo em si. Nós precisamos observar algumas coisas do que pode estar faltando dentro de nós, para que a minha vida, o meu lar, se torne uma vida conjugal que agrade a Deus. Às vezes, uma palavra que chega para nós muito dura, até difícil fica da gente abrir a boca e dizer: glórias ao teu nome, Senhor, obrigado pelo que eu estou recebendo. Conserto é duro, mas é melhor você receber o conserto hoje do que morrer e ir para o inferno. Nós estamos num tempo que tudo não é bem assim. Não é como você fala, não. Os tempos mudaram, o tempo mudou, mas Deus não mudou, não. O nosso Deus é o mesmo de ontem, o de hoje e o será amanhã. Ele é perfeito juiz. Ele não nos julgará como juízes de hoje, não, dessa terra. Não vai não, querido. Em meio às crises, mantenha a porta do reconhecimento sempre aberta para que Deus comece a fazer a obra. Nunca feche a porta do arrependimento. Arrepender-se é trazer a possibilidade de conquistarmos. Veja bem, arrepender-se é trazer esta possibilidade de conquistarmos as pessoas que ferimos. Vencer o nosso eu, confessarmos os nossos pecados e tomarmos a atitude de mudá-los em Cristo Jesus, porque em nós mesmos não é possível, mas em Cristo Jesus é. Porque Ele faz de mim e de você uma nova criatura. Ele pode, querido. Arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de caráter, mudança de comportamento e aplicação de temor de Deus em nossa vida. Mudança de caráter é você criar um caráter novo que é o de Cristo. De comportamento é andar como Jesus andou. Aí eu e você vamos conseguir agradar tanto eu, a minha branquinha, como ela conseguir agradar a mim, porque no meu proceder eu vou falhar. Por isso, a importância do que hoje é aplicado aqui, a mim e a você, do jejum, é necessário, porque como se vence as castas de demônio? Com jejum e... Senão, querido, você não tem força, não. Isso aqui, não sei, eu acho que só acontece comigo. De quando eu vou lá, ela até me ajudou. Tem um cantinho lá, ela até me ajudou. Comprou um tapete, botou. Aí eu comprei uns tapetes de borracha para guardar o joelhinho, dobra por cima daquele tapete que ela comprou, eu nem sabia, mas ela no secreto estava lá, melhorando o ambiente para buscar a Deus. Aí tem aquele cantinho que eu vou lá e me dobro. Quantas vezes eu me dobro ali, quero levar o meu pensamento a Deus, aí vem um pensamento. E que isso, Jesus? Jesus, que isso, Jesus? Eu estou querendo te buscar, como é que isso vem na minha cabeça agora, Jesus? São setas e dardos inflamados do maligno, que vem querendo te roubar
aquilo que Deus está olhando para você e se agradando na atitude que você está tomando de viver uma experiência e intimidade com Ele. Porque quando alcançamos, demônio bate em retirada. Não suporta o que está na tua vida, querido. E para dentro da tua casa, quando você adquire, o ambiente fica melhor. Quando você busca o arrependimento do erro que cometeu, quando você feriu a tua esposa, ou teu esposo, ou teus filhos, você, filho, feriu ao seu pai e arrependeu-se, Deus se agrada disso e Ele vai entrar com essa providência para que tudo se faça novo dentro da sua casa. Essa mudança de caráter, de comportamento, de temor, só é gerado através disso, quando você reconhece, quando você tem o reconhecimento e mergulha aos pés do Senhor. Ele dá, Ele traz a você. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Levantar-me-ei, na realidade, Ele está dizendo aqui para mim e para você, claramente Deus traz sobre mim e sobre a sua vida, dir-lhe-ei, levantar-me-ei, humilhar-se, se arrepender, e dir-lhe-ei, reconhecer, converter e encontrar forças nele o suficiente para uma reconciliação. Reconhecer, se arrepender e ir em busca da reconciliação. Essa quarta porta, ela traz o seguinte para mim e para você: se reconciliar com as pessoas que erramos, nos leva por caminhos tortuosos e aparentemente difíceis, mas necessário para alcançarmos os melhores propósitos de Deus para a nossa vida. Porque Deus não é como um homem, Ele não tem proposta, Ele tem propósito e planos. Deus não é Deus de proposta, querido. Deus é planos e propósitos. E ainda te dá sonho, para você sonhar e Ele realizar. Eu digo que o meu sonho é ter uma Land Rover Discovery com 8 lugares, porque é o que meu neto quer, para levar até a Bisa dentro do carro. Esse é um sonho que eu tenho, Edmilson. Agora, o sonho que eu tenho, que é ter um lugar para tratar de vidas e de famílias, esse é um sonho de Deus que Ele me deu o direito para sonhar e Ele realizar. Os sonhos de Deus são maiores que o meu. Uma Land Rover só cabe 8, nesse lugar cabe 50, 100, 80, 100, 1000 pessoas. Milhões de pessoas para Deus tratar em mim e através de mim, junto com a minha branquinha. Junto com o meu filho, com a minha nora, que hoje é pastor. Você entende quando Deus faz uma coisa, Ele faz completo? Querido, hoje eu tenho um filho e uma nora que é pastor. Sabe por quê? Porque eu reconheci o meu erro. Eu reconheci o que eu fiz com ela. Eu me arrependi do que eu fiz com ela. Eu tive um caminho difícil para ir ao encontro desta reconciliação, que parecia ser difícil. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou estar diante dela? Como é que eu vou tratar isso com a Deia? Como é que eu vou tratar isso com meu filho que eu abandonei? Querido, eu não dava nem pensão, nem atenção, nem dedicação ao meu filho. Quando ele ficava doente, ela ia sozinha levar ele ao médico. A minha mãe que ligava e dizia assim: tu não tem vergonha não, seu cachorro? Teu filho está indo para um médico e a Deia está indo sozinha e você aqui no mundo aí fazendo o quê? Porque eu tenho uma mãe até hoje que nunca passou a mão na minha cabeça. Antigamente, era uma Paraíba mulher macho, sim senhor. Ela hoje é uma general de Cristo. Até hoje, querido, até hoje não tem conversa para nenhum dentro daquele quintal. Tomando conta de todo mundo. E eu falei: tu devia tomar conta da tua vida também. Aí ela ficou olhando para mim assim. Agora é um tal de oração forte, que toda segunda-feira tem um culto lá em casa da família. Tem que fazer uma oração forte aqui, meu filho, tem que fazer. Eu sonhei com você, gente preparando macumba para a sua vida, mãe, então está só preparando e não vai terminar e não vai conseguir nunca, mãe, porque Jesus está comigo.
E eu estou orando e jejuando todo dia. Só assim, pai, eu posso conseguir. Eu não duvido que possa alguém estar fazendo, porque não falta é ação de diabo para tentar te derrubar. Então, querido, o caminho da reconciliação não é fácil, não. Você fica imaginando uma série de coisas, como é que vai ser, o que eu vou fazer, como é que vai ser estar diante da Déia, do Bruno, o que eu vou falar, o que eu vou dizer para que eles acreditem em mim. Você fica nessa angústia, de repente uma palavra que tu falou com a tua esposa ou com o teu esposo, uma palavra dura que você falou com teus filhos e ele está lá acuado dentro do quarto esperando um abraço teu, ou vice-versa, você filho se levantou quando teu pai disse não, você não vai, e você saiu, caraca, tu é chato pra caramba, e foi para dentro do quarto batendo os pés. Ei, querido, não é assim não. Ele é o cabeça do lar, ele é o governo dentro da tua casa. Certo ou errado, você tem que honrar o teu pai, tem que honrar a tua mãe, porque quem cabe julgá-los não é você, filho, mas sim Deus. Porque o pai não pode irritar os filhos, mas eles podem dizer não, porque eles são autoridades dentro da tua casa e precisam ser respeitados. E aqui ficava muito difícil para mim saber como voltar, mas tem um caminho. Em Lucas 15, 21, 22 e 23 disse assim: ele reconhecendo, se arrependendo e no caminho da reconciliação, e disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também o bezerro. Querido, isso aqui me mata. Isso aqui me mata da curiosidade de entender, quando ele fala bem claramente, trazei também o bezerro. Está bem claro aqui, como se significasse um bezerro, né? Aquela fazenda, será que tinha só um bezerro? Hein? Claro que não, gente. Mas o pai olhou lá de cima. O pai está olhando eu e você lá de cima. Ei, adoviaste que a se faço. Hoje não é dia só da mãe, não. O pai te trouxe aqui hoje e está com um bezerro esperando lá na tua casa para dar uma festa. Ei, daí do manto que a ceva suba, ele quer dançar contigo dentro da tua casa, mediante o que você está reconhecendo, se arrependendo e indo em busca de uma reconciliação para agradá-lo. Ele está preparando uma festa na tua casa. Tem um bezerro cevado. Tem um bezerro cevado para que assim ele trate você de uma maneira muito especial. Em Isaías 43, versos 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você é daquele que quando alguém chega dentro da tua casa, que é o teu marido ou a tua esposa, e olha para você e diz assim: errei com você. Errei contigo e preciso acertar com você. Não adianta que eu não vou esquecer o que você fez comigo. Nem quero conversa com você. O que você fez comigo não dá para engolir. Não dá, a minha boca não é o suficiente para engolir o que você fez comigo. Não foi isso que aquele pai fez. Aquele pai podia dizer assim, ó, vai lá atrás, passa lá pelos fundos, vai lá no banheiro dos empregados, toma um banho e depois tu vem falar comigo. Não foi isso que aquele pai fez não, querido. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você a respeito do que é uma vida conjugal? Eu tenho muita coisa a melhorar dentro da minha vida para com a minha branca. Muita coisa, querido. Reconhecer, se arrepender,
para uma verdadeira reconciliação parece difícil aos nossos olhos, mas tratado por Deus, encontraremos o caminho que nos dará o verdadeiro perdão. E eu queria convidar a minha branquinha para falar, porque ela tem muito a falar sobre a questão do perdão. E a gente está encerrando aqui. Quando eu, depois de passar duras provas, no dia 10 de fevereiro de 1998, depois do meu filho sofrer um acidente na porta de casa e quase morreu, eu creio que ele não foi a óbito, porque quem viu e chegou perto dele disse assim: cara, se não é esse Deus que tu serve, tu estava morto. Ele não morreu porque Deus tinha e tem planos e propósitos com ele. E quando eu, traçando esse caminho do reconhecimento, do arrependimento, do encontro da reconciliação, não foi fácil não, querido. Voltar para casa. E num aniversário do meu filho, 10 de fevereiro de 1998, ele fazia 17 anos, ainda ali com as sequelas do acidente, agradecendo a Deus por estar vivo, e não esperando no que ia acontecer, mas havia uma promessa para ele, através de um sonho, através de uma visão, ele recebeu de um menino de 7 anos. Ele tinha 7 anos, 10 anos depois ele via essa promessa se cumprir. Como lhe foi dito, eu entrando no corredor, porque lá em casa tem um corredor quase do tamanho dessa igreja, e da forma como ele recebeu a visão daquela criança, eu entrava pelo aquele corredor, e ele viu com os olhos dele, eu entrando com 2 malas nas mãos. Foi desse jeito que a criança falou: teu pai entra pelo corredor daquela tua casa com 2 malas na mão, pedindo perdão e se arrependendo, e Deus rasgando a carta de divórcio do teu pai e da tua mãe. Perdoar é permitir um recomeço. Perdoar é trazer a esperança onde não há mais possibilidade. Perdoar é notificar a existência de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado e de um Espírito Santo Consolador em nossas vidas. Gênesis 33, 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Esaú tinha traído o irmão. Junto com a mãe, articularam um plano. Gênesis 50, 19, 20, 21, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o tentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente em vida. Olha só, conservar muita gente em vida. Agora, pois não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Isso é perdão. O filho pródigo, versos 20 do capítulo 15, diz: levantou-se, pois, e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correu, e lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Preste bem atenção, ele ainda estava longe. Eu pergunto a vocês que conhecem essa passagem, ele não comia comida com os porcos? Ele não dormia com os porcos? Quanto tempo ele estava longe do pai e gastou todo o dinheiro que não era dele?
Quanto tempo seria possível de longe reconhecer quando há perdão em teu coração, tudo é possível àquele que crê? Perdoar nos dá o direito de termos semente para plantar e colher bons frutos. Perdoar é gerar toda a possibilidade de um nascimento. Perdoar é tomar posse da reconciliação, criar um tabernáculo tipo de Jesus em sua casa. João 14,6 disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O átrio tinha uma porta chamada caminho, lugar santo, porta chamada verdade, santíssimo lugar, porta chamada vida. O filho pródigo quebrou princípios de honra, autoridade e herança. E mesmo assim, alcançou perdão, e Jesus morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos perdão. E aqui está, diante dos olhos de vocês, a possibilidade de reconciliação. Seja a dificuldade que você está vivendo no seu lar, não é motivo para você gerar uma carta de divórcio, porque é algo que Deus odeia. A minha branquinha vai falar um pouquinho para você, a respeito de como foi essa possibilidade dela olhar para mim, estar ali naquele culto pedindo a ela perdão e ao meu filho perdão e à minha família perdão, e sendo perdoado de imediato, e gerando hoje uma nação de adoradores. Não feche portas. Se tem porta de arrependimento aberta diante de você, não feche porta. Perdoe. Perdoar é agir como Deus, não é isso? A palavra de Deus diz para nós que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Porque quem nos fere vira um inimigo nosso. Mas quando Deus entra na nossa vida para mudar a nossa história, quando Ele fala, eu vou mudar essa história, foi o que Deus falou para mim. Falou para o meu filho, eu vou mudar essa história. Só que a gente quer pressa, né? Geralmente a gente tem pressa. A gente quer que Deus faça no nosso tempo do jeito que a gente quer. E digo para vocês, Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, no dia que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Deus tem que te preparar para as coisas. Tudo, né, tem um processo. Tudo tem um processo. Você tem que passar por aquele processo e passar acreditando que Deus vai fazer. E Deus falava para mim, através daquelas irmãs que oravam comigo, fica na posição que eu te quero. Fica na posição que Deus te quer, porque Deus vai mudar essa história. Então, se Deus falou que vai abrir aquela porta, não feche. Se a porta chegou até você, uma porta de arrependimento, onde tem arrependimento, tem que haver perdão. Tem que haver perdão. E através dessa história que Deus construiu na nossa vida, através dessa promessa que Deus fez na nossa vida, é que nos possibilita de estar aqui hoje, falando para vocês o que Deus vai fazer. O que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele não é homem que minta. E se alguém se arrependeu, perdoe. Se alguém se arrependeu, perdoe. E nós o perdoamos. No dia que ele chegou e pediu perdão, nós o perdoamos. Imediatamente. Sabe por quê? Porque o perdão vem do alto. Não vem de nós, não, porque nós não somos capazes, nós não somos tão bonzinhos assim. Mas Deus trabalha em nós, Deus muda o nosso coração. Quando eu falei que vamos limpar o nosso jardim,
Deus, durante aquele período todo, me ensinou: limpe o seu jardim. Tire folha seca, tire galho, tire pedra, tire tudo, porque ele vai florescer. Deus está gerando aqui hoje, nessa noite, muitos jardins limpos e maravilhosos. Deus quer que a sua casa seja um jardim maravilhoso, um jardim bem cuidado, para que nenhuma praga pode matar as flores, matar aquilo que Deus quer fazer. E perdoar é assim, gente. Como ele disse, você não vai ter uma amnésia, não, né? Você vai lembrar de tudo, mas você vai lembrar sem que te traga dor, porque foi Deus que fez. E Ele faz perfeito. E quando Ele se arrependeu, nós o perdoamos. E hoje nós podemos louvar ao Senhor. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer na nossa vida, nem imaginávamos. Tanto que quando aquelas irmãs disseram para mim, quando ele volta para casa, e elas falam: Deus vai levar vocês pelo mundo para falar sobre isso. E eu disse para elas: eu não vou, não. Eu não vou, não. Isso é uma coisa minha, íntima, né? Aconteceu dentro da minha casa, agora eu vou ficar falando isso para os outros. E ela disse para mim: vai sim, porque é para edificação do meu nome. Quando você fala que algo que Deus fez na sua vida, é para edificação do nome dele, não é para a nossa glória, não. Era para que todos saibam que o que Deus fez na nossa vida pode fazer na vida de qualquer pessoa. Então, meus irmãos, dentro da casa de vocês, aprendam a perdoar. Porque perdão, as pessoas acham que perdão é para coisas tremendas, né? Coisas muito sérias, coisas muito grandes. Mas não, perdão é para todo momento que você ferir a pessoa que você ama. Feriu a pessoa que você ama com uma palavra, com um gesto, o que você fez ou deixou de fazer. Quando essa pessoa te pede perdão, perdoe, porque quando essa palavra é proferida dentro da nossa casa, o inimigo bate em retirada, porque ele não aguenta isso. Então, família, perdoar é o grande segredo do Senhor, para que nós possamos prosperar e caminhar junto, né, amor? Eu quero encerrar aqui e convidar a pastora Carla para estar aqui conosco. E o que for necessário, você vir à frente, mas eu quero deixar aqui. O filho pródigo quebrou princípios. E quando você quebra princípios, o princípio quebra você. Quando você quebra princípio, o princípio quebra você. Ele quebrou o princípio de honra, de autoridade e herança. O que eu trago isso para a família? Você, marido, honre a sua mulher onde você estiver. Você, mulher, entenda que a autoridade está sobre ele. E a mulher santifica a sua casa. E você, filho, quer obter a herança qual está sobre o teu pai e a tua mãe para você adquirir, então não quebre princípios desobedecendo o teu pai e a tua mãe, honre-os, ainda que eles não agradem a você, porque quando você está honrando ele, você está agradando a Deus, e você pode adquirir o que há de melhor para a sua vida. É necessário sempre passar pelas portas do reconhecimento, do arrependimento e reconciliação e perdão para reconstruir o que foi destruído. A decisão é sua. Deus coloca hoje a chave em suas mãos. Eu queria que você levantasse a sua mão no ato profético. E a chave que hoje você recebe da parte de Deus, você vai abrir para quem? E para o quê? E para glorificar a quem? Ei, Ele está colocando essa chave em tuas mãos. Como Ele disse para você, Ele é o que abre, Ele é o que fecha. Mas Ele te deu o direito de abrir e fechar, numa chave que pode santificar ou te matar. O que você quer está em tuas mãos hoje. Use esta chave para que você e a sua família
Sejam felizes. Segure ela firme aí. Peça perdão, jovem, ao teu pai, à tua mãe. Lembre-se que o pai saiu ao encontro do filho, e Deus quer vir hoje ao teu encontro. Ei, Dio de minto que a face que hablasse fundei aqui. Lembre-se que o pai quer vir hoje ao teu encontro, da maneira como você está. Ei, e chamando que haste fia súbia, o filho está dentro da casa, esperando o abraço do pai, e conforme estiver o teu coração e essa chave na tua mão, você vai abrir para quem hoje vir aqui te abraçar. Ei, pastor, o meu pai morreu. Faça a oração de Neemias, vá lá, capítulo 1. Minha mãe morreu, está lá. O senhor não sabe o que eles fizeram comigo. Não preciso saber, mas Deus o sabe. Faça a oração de Neemias, para que Deus, aquele bezerro cevado, ele hoje faça festa na sua casa. Você quer uma festa na sua casa? Então você vai se mover, se você quiser essa festa, e vir aqui à frente reconhecendo que precisa liberar esse perdão, precisa reconhecer, precisa se arrepender, precisa ir ao encontro desta reconciliação, porque o perfeito juiz está aqui, o perfeito advogado se encontra neste lugar, e o Consolador veio e te trouxe aqui para te consolar. Se você quiser, venha. Pastora Carla, junto com seu esposo, estará aqui e administrar sobre sua vida algo que há de quebrar, qualquer coisa que possa impedir o que você, como cada um de nós, precisamos alcançar de Deus.